Segundo levantamentos recentes, de 50 a 68 milhões de brasileiros vivem hoje sob o domínio de facções criminosas. São famílias, são pessoas, são humanos, brasileiros principalmente, que vivem sob domínio de criminosos. Onde toda lei não chega para essas pessoas. A lei que eles conhecem é a lei do crime, é a lei que o crime manda. Para nós, brasileiros comuns, brasileiros médios, não entendemos por que o governo, com toda a sua força, com todo o seu poderio, trabalha incansavelmente para tentar dissimular, para tentar deixar de fazer com que essas facções criminosas sejam classificadas como grupos terroristas. Nós não entendemos isso. Por outro lado, o Congresso Nacional discute o fim da escala 6x1. Outra pauta do Congresso Nacional é também a redução da maioridade penal. Hoje, para falar desses assuntos e outros assuntos, tem uma convidada muito especial, a Carol Molinari, que eu vou falar com ela logo após a vinheta. Vem comigo. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui comigo. Muito obrigado por estar comigo aqui. Não esqueça de inscrever-se no canal. Deixa o seu joinha aí pra gente. A inscrição parece que é simples, é de graça, é bobagem, mas pra gente, pra nós aqui do Despluga, é muito importante. Então, inscreva-se no canal. Quero falar com vocês agora sobre a nossa convidada. Ela é uma jornalista política, vou chamar de cientista política. Ela trabalha como assessora parlamentar e hoje está aqui comigo para a gente falar sobre segurança pública, sobre todos os assuntos relacionados às discussões na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional de forma geral. Carol Molinari, obrigado por ter vindo aqui no Despluga. Tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Vamos conversar um pouquinho sobre a situação do Brasil e eu quero me apresentar aqui para vocês. Um bom dia a todos e vamos em frente. Carol, para a gente começar, eu queria entender um pouco sobre você. Quem é você? Quais são os seus ideais políticos e por que você está querendo entrar na carreira política? Então, na verdade, não é uma história tão simples, né? Eu venho de uma família política, o meu avô foi deputado, foi secretário de Estado, foi reitor da Universidade Federal de Goiás e diretor-geral do TRT. Fora outras pessoas da família que tiveram suas carreiras políticas, né? Serafim de Carvalho e vários outros. Mas, assim, dentro da minha história, isso fez parte da minha construção política. A gente aprendeu a conversar e entender sobre a responsabilidade que a gente tem na sociedade desde muito cedo. E eu, cresci, fiz faculdade, tive meus filhos, criei os meus filhos. Eu tenho um filho de 22 e um de 16. Caramba. E chegou num momento que a gente estava enxergando lá em casa, minha mãe, meu marido, que assim, o caminho que o país estava tomando não seria um bom caminho, né? Então, em 2011, a gente começou com essa do ativismo político, junto com a minha mãe, com a Silvia, com outras pessoas. E quando era vergonhoso ainda, né? Porque 6 pessoas na porta da Polícia Federal não era legal. As pessoas passavam e olhavam e falavam, essas pessoas são loucas aqui, né? Meu filho pequenininho, né? Gritando, com a bandeirinha na mão, então... a gente vem construindo isso, né, sobre o que a gente deseja para o nosso país. Então, participamos de todo do ativismo, né, do impeachment da Dilma, da construção do levantamento do nome do Jair Bolsonaro, e a gente fez parte do Nas Ruas, com a Carla Zambelli. Quando a Carla Zambelli foi eleita, ela me convidou para mudar para Brasília, e eu vim trabalhar com ela, fui chefe de gabinete dela durante 4 anos, no primeiro mandato dela, e depois fui trabalhar com o Coronel Meira, que eu tô hoje como chefe de gabinete dele e assessora técnica da Comissão de Segurança. E é uma construção. O que a gente vê que o Brasil está vivendo hoje é um completo absurdo e a gente precisa entender que a gente precisa reestruturar do zero. Não tem como consertar o que está contaminado.
E depois de muito trabalho, de muita discussão, porque dentro do Congresso, quando a gente enxerga algumas pautas, alguns problemas, a gente tenta discutir, mas tem um entrave. Eu não tenho um mandato. Sim. Então, conversando com alguns amigos deputados, inclusive com o deputado Polon, com o próprio Meira e com outras pessoas, outros agentes políticos, eles falaram: Carol, tudo que você pode como assessora, você faz. Mas eu acho que você tem que ir além. E eu coloquei tudo em oração. Eu sou católica e coloco tudo em oração e fiquei durante 1 ano em oração. Essa conversa foi o ano passado, na posse do Trump, que eu fui para a posse do Trump. Que legal. E fiquei, né, coloquei aquilo em oração e fiquei. Continuei o meu trabalho, continuei prestando atenção nas coisas e até que chegou no momento eu falei, não, eu vou colocar o meu nome à disposição do partido. E aí, seguindo um trabalho, né, porque a reconstrução precisa ser feita, a qualidade não tá boa, assim, a gente sabe que a qualidade da discussão não tá boa, a gente precisa de desgaste, mas desgaste interno. E muitas vezes as pessoas se desgastam, colocam nas redes sociais, mas o desgaste interno não existe. E é nesse desgaste que a gente traz o resultado para a população. Mulher, casada, né, filhos, tem que ter alguma coisa que te levou, assim, qual foi o ponto que você chegou? Preciso, como você diz, chegar além do que eu faço, além da assessoria, né? Você tem uma vida, eu imagino, estável, né? Familiar, financeira, etc. Então, para que se meter na carreira política? Para que isso? Por quê? Eu acho que desde criança tem algo mesmo diferente, assim. Eu lembro quando eu estava em algumas festas, algumas coisas, as pessoas tinham aquelas conversas mais banais, assim, e eu não conseguia me entrosar naquilo. Assim, o bem-estar do outro sempre foi uma coisa que me preocupou demais. Eu falava, assim, a gente precisa olhar para o lado, não olhar só para a gente, enxergar a realidade do outro. Então, assim, isso é uma coisa que eu sempre prestei atenção. Então, assim, me incomoda estar num congresso hoje que a gente trabalha, faz bons estudos, elabora bons projetos, mas chega no final o projeto é apresentado, mas ele não anda, ele não funciona, ele não chega para a população. E, de certa forma, eu achei que os valores conservadores que eu acredito, eles foram negociados nessa legislatura. E é algo que eu acho que deveria ser inegociável. E chegou num momento que ou eu caminho, porque dentro de uma assessoria parlamentar eu já estou no limite do que eu posso fazer, eu não tenho mais para onde crescer. Então, assim, eu já faço o que é possível dentro de uma assessoria parlamentar. Você faz parte do maior partido de direita do Brasil, que é o PL. Mas eu vejo que algumas pautas, vamos falar de uma pauta que hoje é bem discutida no meio da população, que é a 6x1, o fim da escala 6x1. Eu vejo que algumas pautas, a direita, os partidos conservadores, né, todos eles, e muitos deputados, são levados a reboque de uma narrativa. Isso é bom porque é bom. Quem vai dizer que o fim da escala 6x1 é ruim? Se você perguntar para qualquer brasileiro, ele vai dizer, não, eu quero isso, eu quero trabalhar só 5 dias na semana e folgar 2. Mas se você for ver a fundo, a proposta da esquerda ela é ruim, né? Porque ela vai diminuir o emprego, ela vai prejudicar os empresários. Os empresários eu não acredito que vai prejudicar muito. Quem vai ser prejudicado vai ser o consumidor, que vai pagar mais caro por uma mão de obra mais cara, né? E também vai até causar desemprego, porque se você não pode diminuir o salário do seu funcionário, o que você vai fazer? Você vai demiti-lo e contratar um mais barato, né? Porque ele vai trabalhar horas a menos, então você quer pagar dinheiro a menos. Então, na sua opinião, você acha que os partidos de direita, né, formulando bem a pergunta, são levados a reboque de uma narrativa que a esquerda constrói por meio do seu poderio de comunicação e os partidos de direita ainda não têm força para mudar essa narrativa, ou pelo menos para informar a população brasileira do que se trata cada projeto apresentado pela esquerda? Olha só, a gente precisa entender que o caminho é tão importante quanto a chegada.
Eu acho que muitos parlamentares ainda se preocupam numa aceitação, sendo que o necessário precisa ser feito. Eu vi uma entrevista recente, ela falava o seguinte, que, inclusive foi do Darcio Bracarense essa entrevista. Aliás, foi uma entrevista assim, que a gente vive em sociedade para a gente não lutar com a natureza. Na natureza, a gente estaria brigando e matando um leão por dia. Agora, eu não posso ser insensível à realidade das pessoas. Tem gente que trabalha 8 horas por dia e passa 3, 4 horas dentro de um carro para chegar, para ir e voltar do trabalho. Só que a gente tem uma outra situação no Brasil. O Brasil não vive uma situação econômica que é possível esse tipo de graça. A gente não vive essa situação, muito pelo contrário, a situação financeira do país é horrível. Assim, são vários empresários que estão sofrendo, os comércios estão fechando, os investidores estão saindo, as grandes empresas estão indo para o Paraguai, para outros países. Então, a nossa realidade financeira é outra. O Brasil está se tornando um deserto, e isso é uma verdade. Agora, quando a gente pensa do lado do empresário, existem muitos direitos adquiridos pelo empregador que ele não percebe que são direitos adquiridos. Então, assim, hoje a gente tem férias, a gente tem 13º, a gente tem licença maternidade, que são benefícios que o governo brasileiro concedeu ao longo dos anos. Então, quando você coloca uma escala, né, 5x2, que é a escala proposta, tira a escala 6x1, a realidade sempre se impõe. Ela sempre vai se impor. Então, o que o empresário vai tentar fazer? Ele pejotiza. Ele fala, eu não quero mais um CLT, o meu contrato com o empregado agora vai ser PJ. E quando ele é PJ, gente, não tem 13º, não tem férias. Assim, o próprio mercado se organiza. Muitas vezes a gente acha que algo é voltado para um benefício e ele acaba trazendo uma coisa muito pior. Ele acaba tirando direitos adquiridos que foram conquistados a duras penas. E a gente precisa pensar direitinho, porque realmente, assim, tem muita gente que não consegue, principalmente vamos pensar em gente que trabalha com segurança. Existe uma hora que o corpo cobra, sabe? Quem trabalha com produtos químicos, o corpo nesse cobra. Sentido, qual seria a proposta que você... O que você acha que poderia ser feito para atender essas pessoas que têm dificuldade de chegar no trabalho, que pegam 2 conduções por dia, que tem pouco tempo com a sua família, que precisam de estar perto desse descanso, né, de pelo menos um dia a mais. Qual seria uma proposta que resolveria a questão desses trabalhadores, a questão dos empresários e a questão da economia brasileira, né? Eu acho que nesse momento tudo pode ser prejudicial. Então, a gente está numa situação que se a economia está sacrificada, o emprego está sacrificado, a pessoa se colocar, querer avançar numa escala que não funciona é prejudicial. A gente precisa reestruturar o Brasil do zero mesmo. A gente tem uma reforma para fazer, a gente precisa reformular toda a estrutura do governo. Isso é extremamente importante porque hoje a gente tem um Estado caro e com o Estado mais barato, a quantidade de impostos é menor. A pessoa fica com mais condições até para poder gerir o seu próprio dinheiro. Então, assim, se você perguntar para o cidadão o que ele prefere, você prefere diminuir a sua escala ou você prefere ter poder em cima do seu dinheiro? Porque o Estado está ficando com grande parte disso. Então, sim. Hoje, até o dia 28 de maio, a gente só pagou imposto. Sim. Então, assim, o nosso dinheiro só é nosso a partir do dia 29 de maio. 6 meses trabalhando para o governo. 6 meses trabalhando para o governo. Se você perguntar para o cidadão o que ele prefere ter controle sobre o seu dinheiro, sobre a sua vida. Ele sabe com que gastar, como gastar. O problema, Carol, é porque é uma narrativa que se impõe pelo poder de comunicação do governo, né, pelo poder de ter as mídias tradicionais na sua mão. Ele impõe uma narrativa e o Brasil vai ficando para trás. Porque, olha só, a esquerda tenta... Estou falando da esquerda, seria os progressistas, né? Os revolucionários. Os progressistas tentam impor uma agenda que não é do Brasil. Em todo sentido que eu falo, na minha opinião, né?
A agenda americana, os americanos têm mais problemas com racismo, a Europa tem problemas, tem vários problemas. E eles, de uma certa forma, eles conseguiram evoluir na questão econômica. Eles podem ter uma escala 5x2. Sim. O americano pode começar a trabalhar 9 horas e parar às 5 horas da tarde. Com o imposto a 7%, realmente ele pode rever. Sim. Não com a taxa que a gente paga hoje no Brasil. Então, nos Estados Unidos, quando a gente está lá, você vê que a realidade das pessoas é outra. Uma pessoa que é classe média baixa ou classe baixa tem um bom carro, ela mora bem, o filho está na escola, numa boa escola, a pessoa tem oportunidade, ela cresce, a pessoa basta querer. No Brasil, mesmo querendo, tudo que acontece com você, o Estado tenta te minar. Sim. Você tenta abrir um negócio e começa a minar. Então, assim, como que você faz no Brasil? Eu repito, assim, a gente precisa reestruturar esse país, a gente precisa fazer com que o investidor tenha o seu valor. Sabe, o trabalhador precisa ter o seu valor verdadeiro. E quando a gente fala numa escala 6x1, eu conversei com muita gente. Os trabalhadores mesmos, eles querem oportunidade de trabalhar. Tem cidades que as pessoas estão falando, fim da escala 6x1, fim da escala 6x1. Você vai ver, a maior parte dessas pessoas vivem de Bolsa Família. Então, assim, quem não trabalha, realmente vai defender não trabalhar. É um bom tema esse que você propôs agora, o Bolsa Família, né? Uhum. A gente tinha um Bolsa Família, se não me engano, antes do último presidente, né? Do presidente Bolsonaro. A gente tinha um Bolsa Família, se não me engano, pouco mais de R$120, né? Veio todo aquele problema da pandemia e acabou que o Bolsa Família foi para R$600, né? Hoje, não sei qual é a realidade de hoje, eu não acompanho, mas por que tantas pessoas, milhões de pessoas vivem exclusivamente do Bolsa Família e o Estado não permite com que essas pessoas trabalhem ou evoluam em sua vida, cresçam, se tornem independentes? Por que isso acontece? Para ficar dependente do Estado. Mas a Câmara dos Deputados, o Congresso, não tem o poder de mudar isso? Tem, com certeza tem. Mas é isso que eu te falo. Esse é o desgaste que precisa ser feito. E hoje, como a política está sendo feita nas redes sociais, as pessoas não suportam a crítica. Então, esse é um tipo de tema que haverá crítica. As pessoas serão criticadas por isso, mas é o que é necessário. O necessário precisa ser feito. E assim, eu não sou contra, gente, situações específicas, não sou contra... você é 100% contra auxílio? Peraí, calma lá. Existem situações e situações. Por exemplo, vamos pegar uma mãe que tem um filho com microcefalia, que precisa de um atendimento constante. Com quem que essa mãe vai deixar essa criança? Há uma necessidade real de um auxílio, mas ele precisa ser colocado onde existe uma necessidade. A gente vê pessoas funcionais na sociedade que não querem trabalhar, que elas querem viver de Bolsa Família. E qualquer benefício nesse sentido, ele tem que ter fim. Então, assim, existe tem uma porta de entrada, mas não tem uma porta de saída. Não tem uma porta de saída, vira um direito adquirido. E assim, o brasileiro, ele não pode considerar que o que é um auxílio é um direito adquirido. A gente não pode permitir que as coisas tomem esse rumo. Assim, alguém paga essa conta, inclusive ele. Hoje eu estava conversando com a pessoa que arruma minha casa e ela estava falando, Carol, a passagem tá R$12 para vir trabalhar. R$12, olha só. Quando a gente pensa que uma passagem para o trabalho é R$12, as pessoas não estão entendendo que para que existam os outros benefícios, essa passagem precisa ser cara. As outras coisas precisam encarecer para um benefício chegar para uma pessoa. E por que as pessoas funcionais estão pagando para pessoas funcionais? Quando você vai contratar uma pessoa, muitas vezes, não posso ser fichada porque eu vou perder meu benefício. Vai trabalhar. Sim. Você acha que... Desculpa. Pode falar. Você acha que se não houvesse tanta corrupção, o Bolsa Família seria o menor problema que a gente tem? Eu acho que a gente tem vários problemas. Porque, assim, o Bolsa Família, ele traz um problema funcional.
A pessoa acha que ela tem aquele direito, ela não quer ser socialmente funcional. E a corrupção é o maior problema que a gente tem no Brasil. É o maior problema. Eu diria que é o segundo. O primeiro é a segurança pública. Eu acho que a gente vai tocar nesse assunto, sim, mas vamos continuar. A mãe de todo, assim, a mãe que permite que as outras coisas trabalhem é a segurança pública, né? Sim. Mas assim, a gente tem corrupção na saúde porque, apesar, eu concordo com você que a segurança pública é a coisa mais importante que a gente tem no país hoje, só que a saúde é mais cara. Sim. E a corrupção na saúde é absurda. A gente não tem um programa de prevenção, a gente deixa o sistema de média e alta complexidade carregado, porque a saúde básica no Brasil não está funcionando justamente por causa da corrupção. O SUS ainda é uma saída? O SUS, ele pode funcionar melhor. Ele precisa de uma reestruturação, e a reestruturação dele tem que partir dessa assistência básica, dessa prevenção. Ele precisa ser reformulado. Sim. Eu venho de uma experiência de morar fora do país e assim, a gente vê diferenças assim. Em todo o país tem as suas particularidades, seus problemas, suas soluções. Portugal, por exemplo, os portugueses vivem uma coisa que eles não têm o Bolsa Família, mas eles têm um valor que os imigrantes recebem, aqueles imigrantes de baixa renda. E esse subsídio que o Estado dá para essas pessoas incomoda os portugueses. Porque muitos portugueses ganham meio salário mínimo português, 600 euros, né? 500 euros por mês, porque é um país de idosos, né? Acho que boa parte da população é formada por pessoas idosas, e esse subsídio incomoda também os portugueses. O problema que eu vejo aqui no Brasil é que em todo lugar que você olha tem uma saída, tem um prazo. Olha, eu vou te ajudar aqui com esse valor, mas eu quero te pagar, eu quero colocar você numa escola técnica, eu quero te ensinar uma profissão, eu quero te levar para um salão de beleza, ensinar você a trabalhar com beleza no salão, eu quero te ensinar a ser um cabeleireira, eu quero te ensinar a resolver um problema de um mecânico de um carro, eu quero te levar para as grandes fábricas e dar soluções para a saída desse recebimento mensal que o Estado paga. Quando milhões de pessoas está submissa a receber e não poder produzir nada no país, o país empobrece, né? Fica mais pobre, e essas pessoas não têm a sua vida de forma nenhuma melhorada. A gente está aí há mais de 20 anos de um governo que prometeu comida, prometeu picanha, prometeu tudo, e a gente continua com milhões de pessoas no Bolsa Família, com milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, e o país praticamente colapsado na economia, com várias lojas fechadas, vários empresários fugindo para Portugal, para Paraguai, porque lá se paga 10%, lá em Portugal a gente pagava 6% de taxa, e você vê, onde você paga, você vê, isso aqui é taxa, isso aqui é taxa, isso aqui é o produto, isso aqui é taxa, é o produto. Nos Estados Unidos, que eu fui também, tive um tempo lá é assim, bem explícito a questão da divisão do que é o preço do produto, o que é o lucro e o que é a taxa do governo. Então, assim, fica mais fácil você trabalhar. Você consegue ver alguma solução a médio ou a longo prazo para que o Brasil tenha um sistema financeiro que tire essas pessoas do Bolsa Família, mas também que impulsione a economia no sentido de que a gente deixe de pagar tantos impostos, principalmente na cesta básica, né? No arroz, feijão, e a gente saiba, esse arroz custa R$30 o pacote de 5 quilos. Mas eu sei que desses R$30, R$20 ou R$15 é para o governo. Uhum. A gente tem que ter isso explícito para as pessoas entenderem o peso que o Estado... Porque para o cidadão médio, para a gente que não é politizado, a maioria das pessoas, ela não entende isso. Ela chega no mercado, vê o pacote de 5 quilos de arroz de R$30, de R$40, para ela é o preço do produto, quando na realidade não é o preço do produto. Quando ele vai lá abastecer o seu carro no posto de combustível, ele paga R$6, R$7 no litro do combustível,
ele não entende que daqueles R$7, R$3 ou mais é imposto, que o produto custa R$3,50, R$4. O que a gente pode fazer para reverter essa situação no Brasil, Carol? A primeira coisa, assim, só falando um pouquinho sobre essa questão do produto, nos Estados Unidos, gente, quando a gente chega na prateleira, se o produto tá lá $3, é aquele preço sem imposto. Na hora que você vai pagar no caixa, aí incide o imposto, você vê o valor final que você vai ter que pagar, que é muito diferente do Brasil, porque o brasileiro criou uma cultura que, se ele puder parcelar, tá tudo bem. Sim, é verdade. Se a parcela couber no bolso, tá ótimo. E a gente precisa pensar que para uma reforma acontecer, para uma mudança acontecer nesse país, a gente depende de uma reforma administrativa. Mas cada um quer defender o seu. Então, assim, todo mundo se acha exceção no processo. Se a gente não conseguir olhar para o lado e entender que não existe exceção no processo, além de raríssimas exceções mesmo, como a segurança pública, que é uma exceção, assim, sem segurança não existe nada, a gente não consegue uma transformação. Se a gente deixar o Estado mais necessário, a gente tornar esse Estado, não é mínimo, é necessário para que ele faça o serviço que realmente ele promete fazer e ele tem que fazer, né? Sem corrupção, a gente consegue liberar acho que o fardo em cima do empresário. Ele consegue investir, ele consegue ofertar mais emprego, a pessoa consegue ter mais gerência sobre os seus valores. E a gente precisa começar daí. A reforma, ela precisa ser geral. Essa reforma administrativa, essa reforma tributária, ela precisa ser revista. A gente precisa de um novo rumo. A gente tentar consertar o que está estragado, assim, já está estragado demais para consertar. Reiniciar mesmo. A gente tem que ter reset. Um reset, exatamente. Você falou sobre segurança pública, vamos falar sobre isso? Vamos lá. Então, na minha introdução eu falei que pesquisas recentes indicam que entre 50 e 68 milhões de pessoas vivem sob influência ou domínio mesmo do crime organizado. O início de como houve lá no El Salvador. Então, você acha que passa por tornar as facções criminosas em grupos terroristas? Passa por isso? Ou isso é necessário, a gente tem que cuidar dos nossos bandidos? Não, de jeito nenhum. Não, bandido é bandido, gente. Não tem essa, não. A gente precisa, assim... Vamos lá, o Brasil ele tem muita coisa, gente, que é maravilhosa. Mas a lei do crime é outra. A gente vê o avanço territorial do crime organizado. Hoje tem muita gente que não pode comprar um arroz de uma marca específica, só pode comprar o arroz do crime, só pode comprar o feijão do crime, só pode usar a internet do crime. E isso não é país, né? Então, assim, muita gente paga imposto e ainda paga o imposto pro crime. Qual é a autonomia que essa pessoa tem da própria vida? Ela não tem autonomia da própria vida. E crime organizado, gente, é o maior problema que existe, assim, em cima da sua família, em cima do seu patrimônio, em cima da sua vontade, é um domínio sobre a sua vida que é completamente inaceitável. Ontem eu vi um vídeo de uma moça que roubou e que apanhou do traficante. Aí eu entrei nos comentários, né, as pessoas, não aprendeu a não roubar com a família e tal. A gente tem um Estado que fala que o pai não pode punir o filho, mas ele é cego em relação à punição do crime organizado em relação à sociedade. Né? Eu falar em vídeo, vou fazer um parênteses aqui, porque eu vi alguma coisa essa semana também sobre uma determinação de toque de recolher em uma determinada área comandada por uma facção criminosa. Uhum. E eles definem isso, decretam isso e está decretado. E engraçado que no bilhete vinha, não sai à noite porque vamos matar moradores. Imagina isso, não sai à noite porque vamos matar moradores. Algum tempo atrás eu estava vendo um vídeo de um elemento, né, de uma pessoa do crime que na frente de uma mãe estava querendo namorar com a filha dela. Namorar. Eu vi esse vídeo, que era uma adolescente, sim, né? Que absurdo. Eles tiveram que mudar de cidade. Eu fiquei chocado com aquilo. Fiquei chocado, porque a mãe, o pai,
não tem o que fazer, não tem como proteger a sua família, não tem como proteger a sua filha. Eu sou pai também, eu tenho filha, tenho filhos e tenho filha. Então, o que fazer, Carol? Assim, primeira coisa para, digamos que mude o Estado hoje, amanhã a gente começa com um novo governo, o que fazer? O que fazer é um enfrentamento real. Um levantamento e entender que a gente vive um estado de guerra nesse país em relação ao crime organizado. Então, não é fingir que tá tratando, que tá cuidando. Precisa de um enfrentamento sério. E assim, de cima a baixo. De cima a baixo. Do traficante que vende a droguinha ali na esquina até as maiores forças do Brasil. A gente precisa fazer um limpa dentro do Congresso também. Porque eu te falo, a gente de março ou abril de 2023, a gente está tentando criar a CPMI do crime organizado. E não consegue. Não consegue. A gente parou em 150 e poucas assinaturas, a gente precisa de 198, a gente não consegue assinatura. E não consegue por quê? Porque tem gente financiada pelo crime organizado. Eles estão expandindo os espaços e eles já chegaram no Congresso. Sim. No Judiciário, no Congresso. No Judiciário, né? no Congresso, em todos os lugares. Eu falo assim, o Congresso é a maior das forças, né? Ela é a única com uma representação popular tão vasta. Apesar do presidente da República ele ter a sua representatividade, ele tem, porque é um cargo majoritário, são opções. Quando você tem 513 deputados e 81 senadores, assim, são escolhas de várias pessoas que pensam de forma diferente. Então, é ali que as leis são feitas. E é ali que a gente precisa garantir essa mudança, né? Um executor, o outro legisla e o outro faz cumprir a lei. Mas hoje a situação do Brasil está muito diferente, né? A gente tem um Congresso que ele serve de tiete, comentarista do que acontece no Congresso Nacional e só faz o que quer. Agora, ele fala sobre muitas coisas, né? Quando ele fala que é de interesse público, ele vai lá e interfere na decisão do Congresso. Mas e aí? Como é que está a posição em relação ao crime organizado? Porque esse é o maior problema. Qual é a sua ligação com as forças de segurança, com a segurança pública? Hoje eu sou assessora técnica da Comissão de Segurança. O Coronel Meira, né, deputado Coronel Meira, é o presidente da Comissão de Segurança. Então, a gente trabalha muito lá em proposição, a gente trabalha com as proposições, em entender qual é a realidade do operador, porque para que exista uma força de segurança que realmente traz um resultado para a população, o operador precisa ser recompensado por isso, né? Então, olha só, tem uma realidade que o policial comprou uma casa e hoje a área que ele vive é dominada pelo crime organizado. Como é que esse policial vai combater o crime organizado? Com a sua família ali no meio do crime? Então, são situações. A gente precisa ter uma valorização do operador de segurança, sabe? Existem estados, inclusive passou um projeto de lei do deputado agora no plenário, está no Senado, que coloca uma carga horária, estabelece uma carga horária para os policiais militares e bombeiros militares. Porque em alguns estados, se você é amigo do comandante, você trabalha menos. Mas se você não é, você trabalha até a estafa. Sim. Eu vou abrir um parênteses para essa fala sua, porque vamos voltar para os Estados Unidos, falando dos militares, né? Existe uma regra, uma lei. Eu tenho uma amiga minha que mora lá. Ela casou, tem filhos, né, com um americano, e ela vive lá. E o marido dela, o esposo dela, é um veterano, né? E ele é novo, muito mais novo que nós dois. Uhum. Ele é bem novo, né? Ele trabalha em outras coisas agora, mas ele é veterano. E eles trabalharam muito para comprar a primeira casa deles, o primeiro imóvel deles. E me chamou a atenção pelo fato dele ser veterano, ele tem um tratamento diferenciado no financiamento. Ele tem um subsídio do governo, ele tem a forma dele pagar suas parcelas é totalmente diferente de uma pessoa da sociedade, né? Ele é diferenciado por conta dessa classificação dele como veterano. Se você entrar num site americano, hoje, se você entrar agora num site desses, eu de vez em quando eu fico olhando lá, e quando você coloca lá, eu quero financiar isso em tantos anos, você clica lá, vem uma pergunta: você é veterano?
Se você clicar sim, muda a forma de financiar, já muda as suas parcelas, muda a sua entrada, muda tudo. A gente não pode pensar em alguma coisa nesse sentido no Brasil. É tão difícil que o Estado ajude a quem deveria ajudar, porque assim, a gente vê o Estado muito preocupado com os direitos humanos, mas os direitos humanos apenas de um lado, não do lado do operador da segurança pública, como você diz. Seria impossível fazer alguma coisa nesse sentido no Brasil? É possível, mas eu volto a falar da reestruturação. A gente dá benefício para quem não apresentou resultado. Olha só, hoje no Brasil a gente tem a cada ano mais 1 milhão de povo, né? Vou falar povo por 60 a mais, de pessoas 60 a mais no Brasil. Então, a nossa população está envelhecendo. E quem está recebendo benefício é quem nunca apresentou resultado. A gente tem Bolsa Família, gente, para pessoas de 20 e poucos anos que nunca apresentaram nenhum resultado. Então, assim, um operador de segurança, quando a gente fala de uma pessoa que trabalhou, que defendeu, no caso dos Estados Unidos, um veterano, pode ser um veterano de guerra, ele está garantindo que aquele Estado funcione. Porque hoje, os Estados Unidos são a nação que defende o mundo. Sim. Sim, eles defendem tudo que a gente acredita como liberdade. Eu não gosto, eu acho os Estados Unidos assim, assado. Peraí, mas quem está defendendo a sua liberdade? Quem defende a nossa liberdade hoje é o povo americano. Sim. Você acha que, falando em povo americano, que a eleição de Donald Trump foi uma bandeira, uma porta da esperança para muitas nações que são oprimidas pelo sistema progressista? Com certeza. Na verdade, a gente está vivendo uma reestruturação mesmo mundial, né? Porque essa cultura woke mesmo, ela está caindo por terra. A gente vê que as coisas foram evoluindo para mudar um pouquinho aí. Já não é tão legal quanto era há 3, 4 anos, né? Uhum. A mente das pessoas está mudando. Em 2020, se eu não me engano, eu olhei e falei, gente, a gente só tem 2 presidentes de direita no mundo. Bolsonaro e Trump. Sabe? Hoje tem muitos, né? Hoje tem muitos. Então, assim, o avanço do conservadorismo, dessa necessidade de defender liberdades e valores que moldaram a nossa sociedade, ela é clara. Porque, assim, tudo estava se tornando uma barbárie. Sabe? Não importar com o outro, e a gente precisa entender que tudo que a gente tem como lei, tudo que a gente tem como certo e errado, ele veio do cristianismo, ele veio da própria religião. Então, como que a gente vai ignorar que a base familiar, ela é capaz de fazer mudanças? A gente não tem como ignorar. Dentro disso, tem a questão da violência contra a mulher, porque muita gente fala da violência contra a mulher, precisamos tratar. Precisamos. Mas qual que é a base disso tudo? A gente tem uma sequela do pecado original, da tirania do homem, da rebeldia da mulher, que precisam ser resolvidas dentro da família. E quando você deixa as pessoas soltas para viver sobre a sua própria natureza e não com uma razão clara, a gente acaba vivendo num mundo de barbárie. Sim. O feminismo veio para solucionar o problema da mulher? Não, ele veio para estragar tudo, na verdade. Ele veio para acabar com tudo. A mulher, ela é para ser cuidada, né? Ela veio para ser cuidada, amada e tratada, né? E ser livre e colocada onde ela quiser, mas assim, dentro de uma realidade que o corpo consegue, que a realidade consegue. Porque uma mulher não tem uma capacidade física de fazer vamos lá, a gente trabalhar dentro de um petroleiro, né? Ela consegue? Pode ser que uma outra consiga. Né? Uma outra consiga, mas é o normal. Sabe, quantas mulheres você vê na construção civil, sabe, em trabalhos pesados? E essa desconstrução, assim, de você empoderar uma mulher para falar que ela é forte o suficiente, que a gente não precisa do homem, isso é uma destruição total de tudo que a gente construiu até agora. É até uma falta de gratidão por tudo que os homens fizeram. Eles foram para a guerra, as mulheres ficaram em casa. Sabe, a gente tem que ter gratidão, cada um com a sua forma de pensamento, com a sua competência natural. Não é à toa que a densidade dos ossos dos homens são 10 vezes maior que a da mulher. E essa questão dos esportes, né? Uhum. As mulheres que são transexuais, as mulheres que são
se viram como mulheres, né? E elas de repente estão lutando no ringue de boxe com uma mulher bem mais frágil, bem mais mulher no sentido físico, né? Nas corridas, em outros esportes, no vôlei, no basquete. Como você vê essa questão toda, essa dicotomia de ideias? Eu acho desonesto, para falar a verdade, bem desonesto. Porque eu já vi alguns casos, gente, de homens que eles não conseguiam ter sucesso, né? No determinado esporte. E depois que eles se declararam trans, eles se tornaram medalha de ouro naqueles esportes. Então, é desonesto. O feminismo tá levando para esse caminho, né? Ele tá dando liberdade para provar que o homem é melhor que a mulher dentro do campo da mulher. Mas o Congresso não dá o exemplo. A presidente da Comissão das Mulheres é uma mulher trans. A comissão ela já teve até presidentes homens. O que me incomoda mais é a deputada usar isso como narrativa, né? Ela cria um ambiente de narrativa para destruir o que a mulher construiu até hoje. Então, assim, ela tá usando a pauta para fazer evoluir a cultura trans e não para defender a mulher em si. Não, na minha cabeça, na minha concepção, não é uma mulher. Entendi. Continua não sendo uma mulher. Agora, eu posso falar, só uma mulher pode defender uma mulher? Não, você pode defender a mulher. Eu posso, e meus devo, filhos? Isso. Né? Eu posso e devo defender. Mas com a particularidade de ser mulher. Sim. Sabe? Na minha condição de homem, defender uma mulher é o meu dever. E não é isso. O que a deputada Erika Hilton faz é usar um campo para ela defender uma pauta que, honestamente, não existe. Então, assim, a gente tem problemas maiores. Eu acho que o Congresso, muitas vezes, ele se preocupa com coisas que não deveria, sabe? E a gente tem problemas maiores. Enquanto não tiver segurança, saúde e educação, todo o resto é enganação. Na sua opinião, então, está tudo certo da deputada ser presidente? Não, de forma nenhuma. Eu acho que se ela trabalhasse em favor do que é ser mulher e dos benefícios das mulheres, seria uma coisa. Mas ela usa essa pauta para defender o que é de vontade dela. Eu falo no sentido de que, às vezes, existe alguma geografia, algum chão que eu não consigo entender. Eu, como homem, Sim. não consigo sentir, Sim. perceber. Questões pessoais da mulher, questões íntimas da mulher. E talvez eu não consiga, não seja a pessoa ideal para lutar por essas causas, por esses direitos, né? Você também enxerga assim ou você tem uma outra visão? Eu acho que todo mundo aqui convive com uma mulher e basta você passar um mês com uma para você ver como o humor dessa mulher muda durante o mês. Muda mesmo. Muda. Não, eu falo que até o rosto da gente fica diferente. Numa semana o rosto tá mais quadrado, arredondado, conforme os hormônios vão alterando ali. E existe o cérebro mesmo é diferente, né? O cérebro da mulher é diferente do homem. Assim, o homem ele é mais prático, a mulher é mais emocional. De forma geral, as coisas funcionam assim. Então, assim, claro que uma mulher entende mais o que uma outra mulher vive, mas basta você conviver com uma mulher para saber que a situação dela não é a mesma de um homem. E que a gente deve separar e entender que cada um tem a sua particularidade. Sim, sim. Bom, ainda na pauta da segurança pública, existem outras coisas que a gente, às vezes, ouve ser debatido no Congresso. Por exemplo, a pauta da redução da maioridade penal, que foi proposta agora e está sendo debatida. Sim. Qual a sua opinião sobre essa questão da redução da maioridade penal para 16 anos? Nossa, eu sou completamente a favor da redução da maioridade penal. A gente vê que o crime organizado mesmo usa essas pessoas, usa os menores, né, para expandir o crime. Eu vi um vídeo também de uma mãe falando, nossa, a polícia matou o meu filho, ele só estava com um rifle na mão. Assim, ele só estava com um rifle na mão. Ele é um bom menino, ele só estava com um rifle na mão. Todo mundo sabe que, vamos voltar nos nossos 16 anos, 14, 15 anos. A gente sabia o que era certo e errado. Sim. A gente sabe que você pegar uma arma, você apontar essa arma para alguém, você atirar, que você traficar, a gente sabe o que é errado.
Então, a gente tem um Estado hoje, né, principalmente no governo do PT, que ele quer proteger essas pessoas, mas proteger para quê? Para manter o crime organizado protegido. Porque um menor tem uma situação jurídica diferente de um maior. E se a gente reduz a maioridade, a gente acaba quebrando as pernas do crime organizado. E a gente precisa tratar bandido como bandido, independente da idade que ele tem. Sim, sim. Além da diminuição, da redução da maioridade penal, existem outras coisas que são importantes para a segurança pública. Uma delas, eu vejo na corporação um clamor muito grande por segurança jurídica, né? O policial sai de sua casa de manhã, deixa seus 2 filhos deitados na cama, sua esposa, toma banho, se arruma, veste a sua farda e vai para o labor. Só que ele não sabe se volta. Ele não sabe se se vai rever a sua mulher. É a única profissão no planeta, uma das únicas, que ele sai e não sabe se volta no final da tarde. A insegurança jurídica desse policial, ela é muito grande. Na minha opinião, de novo, né? Se ele vai para um tiroteio, ele vai para defender a sua vida, para defender um terceiro, uma mulher, ele pode atirar em um criminoso. Só que ele vai responder um processo pro resto da vida dele. Talvez ele seja até condenado. Era para ter dado só um tiro, deu 2, não, então vai ser condenado. E vai conviver na prisão, tem algumas cláusulas, mas geralmente vai conviver na prisão com criminosos que ele prendeu. Uhum. Qual é a sua opinião? O que você acha que pode ser feito para dar mais segurança jurídica para o operador da segurança pública? O operador de segurança, ele precisa realmente ter uma segurança jurídica que vale a pena, né? Você sair de casa e não saber se volta é realmente complicado. E a população precisa saber o que custa. Porque muitas vezes a gente tem as pessoas falando, eu não gosto de polícia, não gosto disso, não gosto daquilo. Mas você já parou para pensar o que é você sair de casa e não voltar para casa? A gente teve, no governo Bolsonaro, a sanção de uma lei de autoria da deputada Major Fabiana e da Carla Zambelli, que garantia benefícios para policiais e familiares de policiais mortos em serviço ou policiais que tiveram algum tipo de sequela. Será que as pessoas têm noção do que é viver assim? Eu acho que não. E a resposta, gente, ela, na minha opinião, ela até pode ser desproporcional. Porque se você entra numa favela, você leva um tiro e você dá 2 e você... Não, peraí, eu vou dar só 1. Ele continua com a arma na mão, mas assim, vamos ver, se ele atirar de novo, eu atiro de novo. Gente, a realidade não existe. Na realidade, a realidade é outra. Isso não existe. Então, assim, a partir do momento que uma pessoa escolheu estar do lado do bandido, acabou. Ele é bandido. É inimigo do Estado, ele é inimigo da população. Então, a resposta, você está falando que tem que fuzilar todo mundo. Não, peraí. Numa situação em que você está levando tiro, não tem como você saber. É verdade. Não tem como. Mas, por outro lado, existe uma sociedade, né, que entende que essas pessoas que optaram pelo crime, elas são vítimas. Vítimas da sua infância, vítimas do seu pai, vítima da sua mãe, vítima do Estado, vítima da pobreza, vítima. Você enxerga assim também? E se você enxerga assim, o que pode ser feito para mudar essa realidade da criança que vai para o crime? Porque ninguém nasce criminoso, né? Em algum momento ela desvia o seu caminho e vai para o crime. O que fazer para não deixar que essas crianças entrem no mundo do crime e para que depois que ela entra no mundo do crime, não ser mais tratada como vítima da sociedade? O PT, gente, ele trabalhou, pode dizer que não, mas trabalhou fortemente para normalizar essa situação. Se a gente voltar um pouquinho, e nem era uma época maravilhosa, mas lá na década de 90, era vergonhoso você ser bandido. Hoje é normal. A gente tem bandido em todo lugar e é normal.
As e as meninas pessoas acham até aceitam. bonito ser Acho namorada até bonito. do bandido. Né? Isso, você vê muito vídeo aí na internet de moça falando que tá com bandido, tá com isso, as pessoas acham lindo, como se fosse um grande herói. E evoluiu porque a mente, a forma que o PT quis que as pessoas se colocassem como vítimas da sociedade, e por isso elas podem atacar a própria sociedade, difundiu. Então, para isso a gente precisa de uma reestruturação na educação. Para quem é bandido, para quem passou a linha, já é bandido. Essas pessoas devem ser tratadas como bandidas. Agora, a gente precisa reestruturar a sociedade que está sendo agredida por isso. Quando você chega numa favela e que tem muita gente de bem, muito trabalhador, igual você falou, que não pode sair de casa em tal horário, porque quem for encontrado na rua vai ser morto, essa sociedade, essas pessoas, aquele núcleo de pessoas está sofrendo. Então, assim, o enfrentamento ao crime organizado, ele também tem que trazer um benefício para essa reestruturação social. Então, teve uma discussão muito grande sobre inclusive passou, né, sobre os lucros, eu tô falando lucros entre aspas, porque é o que vem do crime, né? Para onde iria isso, para o enfrentamento ao crime? Tá, mas realmente o crime precisa ser enfrentado? Precisa. Mas a sociedade também precisa ser reconstruída. Então, sim, assim, uma boa escola no ambiente, uma boa segurança para aquelas pessoas. Então, aonde o crime tá? Aonde o crime organizado tá? Vamos enfrentar ali e vamos fazer com que a vida dessas pessoas sejam diferentes daqui para frente. Né? Então, a gente tem uma família que não tá estruturada, vamos ajudar a reestruturar essa família. Sabe, essa criança não tá tendo boa educação, peraí, vamos fazer com que a escola seja eficiente, porque é só através da educação para as pessoas entenderem onde a gente pode chegar. Assim, instrução, educação, gente, sem teto. Sim. Voltando para os Estados Unidos, a gente pega alguns modelos, né? Lá, se alguém, não precisa ser bandido, mas se alguém questiona a autoridade policial, se ele manda você ficar com a mão levantada e você meter a mão no bolso, você provavelmente vai levar um tiro. E há uma segurança jurídica. A gente vê no Brasil que, ao contrário disso, a gente tem gestões no sentido de observar e criminalizar cada vez mais a ação do policial. Punir o policial, né? Sim, uma dessas ações, Carol, é a questão da audiência de custódia, né? O policial prende o bandido, leva para a audiência de custódia e às vezes o bandido sai primeiro do que o policial, enquanto o policial lá está preenchendo um monte de papel, um monte de relatório, porque o que aconteceu, blá, 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 o bandido já foi liberado. Outra coisa também, que é um assunto que foi discutido muito no ano passado, mas ainda está em voga, é a questão da câmera, né? Câmera corporal. Corporal. Uhum. O que você me fala sobre esses dois assuntos, a audiência de custódia, a câmera corporal? Eu acho que, vamos lá, a gente, o Brasil é um país tão... Desculpa eu estar falando sobre tantos assuntos. Não, eu acho mas é importante, assim. A gente está chegando a 1 hora de conversa, né? Mas vamos continuar, eu acho que tá legal, né? Tá sim. Tá. Você ter o bandido, ele é tratado como bibelô, né? Ele é o bibelôzinho do Estado. Só que a prerrogativa da força é do Estado. Existem regramentos. Quando a gente pensa, como você falou nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, se você colocar a mão assim, você pode levar um tiro. Porque existe uma regra. Seguinte, o policial chegou, pediu para você levantar a mão, você levanta a mão. Se você baixar a mão, se você fizer qualquer outra coisa, ele vai poder atirar em você. Você tá entendendo isso? É claro para você isso? É claro. E as pessoas entendem que a regra tá aqui. Se eu passar da regra, existe uma consequência. Aqui no Brasil, muita gente entende a regra, sabe que ela existe, só que bota um passinho, 2, 3, e o Estado tá deixando. Sim. Ele tá deixando, deixa as pessoas passarem e tá tudo bem. E quem sofre é o cidadão que tá sofrendo. Sabe? Eu sou do estado de Goiás. Então, quando eu saí do estado de Goiás, a gente tinha uma situação de segurança muito complexa. E hoje a gente vive melhor no estado.
A gente tem Você acha que o Caiado foi um bom governo? O Caiado, eu tenho muitas restrições aí em relação ao Caiado. A segurança pública foi bom, né? Eu acho que em relação à segurança pública, ele fez um trabalho bom. Eu acho que poderia ter sido melhor, uma valorização melhor do operador de segurança, mas de forma geral apresentou, sim, um bom resultado em relação à segurança, mas falhou muito em relação à saúde. Existe um questionamento agora, abrindo aspas, parênteses para você, questionamento sobre a questão desse reajuste salarial que houve para a segurança pública. Parece que o pessoal da reserva, os veteranos, não foram contemplados, porque é fácil de você esconder isso, né? Porque a lei não permite, né, que você dê porcentagem diferente para a mesma classe policial. Mas você pode dar penduricalhos, né? Você dá uma coisa aqui, uma coisa ali, aí não dá para outro, porque isso não é salário. E acaba que o pessoal da reserva, os veteranos, as pessoas acabam sendo prejudicadas por conta disso. Você ficou sabendo disso? Você tem informações sobre isso ou não? Não, até que não tenho informação sobre isso, mas tem alguns projetos na Câmara nesse sentido, né? Eu acho que é uma situação complicada, porque eu realmente acho que o veterano, ele tem que ter alguns benefícios, sabe? Benefícios específicos. Mas também eu entendo do lado do Estado que a gente está com uma folha de pagamento absurda, porque o Estado está muito inchado, e essa reestruturação realmente precisa acontecer. Para valorizar quem precisa ser valorizado, a gente precisa tirar quem não está entregando nada para o Estado, quem não devolve nada para a população. Então, a reestruturação precisa ser feita mesmo. Quem seriam esses que deveriam ser tirados? Olha só, a gente tem muitos cargos comissionados hoje que não devolvem. Aí você fala, eu mesma ocupo um cargo comissionado, tá, gente? Mas eu trabalho 7 dias da semana. Assim, eu não trabalho todos os dias eu trabalho muito mais do que deveria, né? Então, assim, a Câmara me paga pelos dias, mas eu trabalho muito mais. Você acha que seria melhor o Estado promover concurso público? Ou você também é contra o concurso público? Eu acho que o concurso público, ele tem que existir, mas não na situação de estabilidade que tem hoje. Eu acho que essa estabilidade, da forma que ela existe hoje no Brasil, ela é bem prejudicial, porque você tem profissionais e profissionais. Tem gente que entrega, que faz direitinho, que compra a hora, que entrega um bom trabalho e tudo. Mas você tem pessoas que se encostam nisso. A pessoa vai lá, faz o mínimo. Então, a gente precisa rever essa situação de estabilidade. Eu acho que o funcionário realmente bem pago, ele é muito mais difícil dele cair numa situação de corrupção, sim. Quando o profissional é bem remunerado, ele não vai passar por necessidades que outras pessoas estão passando e olhar ali e falar, nossa, talvez isso resolva a minha vida. Porque tem pessoas, gente, que tá com o filho doente, com a mãe doente, com o pai doente. Eu não sei a particularidade da vida de cada um. Então, assim, cada um vive uma realidade. Agora, em relação ao comissionado, muitas vezes você fala, nossa, existem tantos comissionados, cadê essas pessoas? Onde estão essas pessoas? O que elas estão devolvendo? Quando eu penso num gabinete parlamentar, muita gente fala, nossa, Carol, tem quantas pessoas num gabinete parlamentar? Eu falo, olha, pode ter 25. Ah, mas tudo isso? Não, peraí, vamos lá. São situações e situações. Se os 25 estiverem trabalhando para te ouvir, tá maravilhoso. Porque você tem condição de ir para Brasília ser ouvido? Não, tem que comprar passagem, hospedagem. Peraí, mas se o deputado ou o senador tem condição de mandar a equipe dele para te ouvir, você acha que vale a pena? Não, eu acho que vale a pena. Então é um dinheiro bem gasto. Porque se a pessoa consegue ouvir o que o seu eleitor, o que a população está falando para ele que é necessário, é maravilhoso. Porque você conversa com um político, vamos lá. Você chega numa cidade específica e o político fala pra você, não, eu tô precisando construir ponte. Mas você sai ali, você conversa com o cidadão, você fala, ponte pra quê? A gente não precisa de ponte, eu preciso de uma luz nesse poste aqui, ó, porque ou eu preciso de um poste que não existe aqui, porque o meu filho volta pra casa 8 horas da noite e tá escuro e é perigoso. A gente só vai entender o que as pessoas precisam se a gente conversar com elas lá na ponta. Sim. Com relação à questão de verbas públicas, né? Existe o Fundo de Segurança Pública, sim, né? Uhum. Não seria interessante, eu quero saber a sua opinião, que parte desses recursos para
subsidiar salários, melhorar as condições de vida do policial, não seria interessante que esses recursos, em vez de ficar somente a cargo do Estado, o governo federal também poderia ajudar por meio do Fundo de Segurança Pública? Então, tem alguns projetos nesse sentido. Inclusive, tem uma PEC do Piso Nacional de Segurança Pública que propõe isso. Porque os estados realmente não têm condição, né, de dar um aumento igualitário, porque depende da receita e você acaba onerando em cima do governo, que depois não vai ter condição de sobreviver. Então, tem uma PEC, se eu não me engano, é a PEC 17 de 2024, que é de autoria do deputado Coronel Meira e outros, que fala que essa diferença seria custeada pelo Fundo Nacional de Segurança Pública. Então, assim, existe possibilidade. Mas a gente precisa fazer com que o Estado seja menos inchado. Qual é a receita para tirar, vamos falar um linguajar que os Estados Unidos usam muito, né, que é o Deep State, né, o Estado profundo. O que fazer para minorar a influência desse Estado no governo, quando o governo novo tem políticas como essa que você está dizendo, tem novas ideias, mas esse Estado profundo ele não deixa o governo governar. O que fazer para tirar, para trocar? Não, agora eu quero mudar a rota aqui, mas com esse grupo que está aqui eu não consigo mudar a rota. Eu acho que essa é uma dificuldade muito grande para qualquer governo novo que assuma a presidência da República, por exemplo, e até mesmo no nível da Câmara dos Deputados, você chega lá, tem aqueles soldados lá pronto para... Soldado no sentido pejorativo, né? Aqueles soldados lá pronto para não deixar você trabalhar. A gente precisa de uma educação política que funcione, né? Parlamentares melhores. A política está sendo feita em cima de narrativa, em cima da internet. Qual é o resultado disso? Qual é o desgaste que as pessoas estão fazendo? Eu falo muito em desgaste porque desgasta mesmo. A pessoa vota no parlamentar para desgastar, não é para fazer política na internet. Então, assim, para que tudo ande, a gente precisa de uma qualidade melhor do parlamentar. Porque se a gente tem a presidência e tem um parlamento, tem um Senado que funciona como sistema de freios e contrapesos, a gente tem um país que funciona. Porque hoje a gente tem um Senado vendido. E só lembrando que no início desse ano, o Judiciário tirou o seu teto de gastos. Ele simplesmente determinou que não existe mais teto de gastos para o Judiciário. Sem a participação do Congresso? Sem a participação do Congresso. Então, isso acontece por quê? Porque a gente não tem um sistema de freios e contrapesos, o Senado é omisso. A gente vê essa situação do Alcolumbre. Como que a gente pode aceitar um presidente da casa mais alta que tem no país recebendo uma propina desse tamanho? Sim. Ele não deveria receber nenhuma, né? Não é nem do tamanho, nenhuma. Sabe? Falar que, não, eu não vou pautar nenhum impeachment de ministros. Espera aí, ele tá trabalhando para quem? Porque ele chegou ali pelo povo. Mas voltamos àquele primeiro assunto que nós falamos aqui, que é a direita, que ela é forte. Sim. Ela não é meio levada a reboque de pautas da esquerda? Porque, assim, se não me engano, esse presidente do Senado e esse presidente da Câmara também tiveram apoio dos bolsonaristas, também tiveram apoio da direita, do centrão. O que fazer para que os representantes do povo que são eleitos pelo povo também elejam pessoas que estão de acordo com as pautas que são as pautas mais queridas, mais prioritárias da população. Mas é isso que eu te falo, é a questão da coerência. Então, não é só levantar uma bandeira e falar, não, vamos lá. Não, a gente tem que ter coerência, a gente tem que desgastar internamente. Vai ter o Alcolumbre, vai ter o Hugo Mota. Peraí. Não, calma lá, vamos sentar aqui, vamos conversar. Vai ter por quê? Não, porque o ciclano determinou. Não, o ciclano não determina, não. Peraí, vamos conversar aqui. Por que eu tenho que apoiar essa pessoa? E eu achei uma coisa muito curiosa quando teve a votação da presidência do Hugo Mota. Porque Marcel Van Hatten também era candidato. Sim.
né? Eu lembro disso. E o Marcel Van Hatten, eu preciso ser muito justa, tanto com o Marcel quanto com a Adriana Ventura. Eles foram sozinhos oposição durante 2 anos. Dia, noite e madrugada, eles foram oposição. Inclusive para defender a gente. E na hora de chegar lá, vamos votar no Hugo Mota. Oi? O que o Hugo Mota apresentou para mim? Porque a gente vai perder. Uai, que perca mostrando quem é oposição ao Hugo Mota. Você acha que valeu a pena a direita apoiar o Hugo Mota? Por conta das comissões? De forma nenhuma. Olha só, a gente sacrificou uma anistia por causa do Hugo Mota. Que teve como promessa de campanha para a presidência da Câmara pautar a anistia. Não foi trabalhar para passar uma dosimetria. Foi votar uma anistia. Então, assim, eu acho que o maior tiro no pé que a gente deu foi votar para um presidente que não cumpre a palavra. A direita aprendeu com isso? Eu espero que sim. Mas eu acho que a gente precisa... todo mundo tem que ter acesso, né, às votações de seus parlamentares, entender o que cada um votou ou não. Eu falo que a esquerda é a esquerda e ela vai trabalhar para si. A gente precisa garantir que os nossos valores sejam inegociáveis e a gente precisa entender quem vendeu e quem não vendeu. A gente dá oportunidade para quem é bom continuar. Quem não é bom, a gente troca. Sim. Nós temos a campanha presidencial agora e temos bons candidatos, né? Sim. Temos o governador, nosso querido governador de Goiás, o Ronaldo Caiado. O querido governador de Minas, ex-governador de Minas, né? O Romeu Zema. Temos o Flávio Bolsonaro. E acho que para por aí, né? Dos bons candidatos. O meu candidato é o Flávio. É o Flávio? O meu candidato. Por que você se decidiu pelo Flávio? É por conta do partido? Ou porque ele é uma opção mais inteligente? Eu acho que ele é a única opção que a gente tem. Porque quando você fala... o Zema, ele, né, meio controverso aí nessa daí. Mas o Caiado, eu tenho uma crítica violenta. Eu acho que quem é sistema não muda o sistema. Ele no partido hoje, que tem cadeiras em ministérios do Lula, não vai trabalhar para mudar o sistema. Quem é sistema? É sistema. Sim. Né? Eu tenho um respeito pelo Novo, gosto de muitos parlamentares do Novo. Eu acho que o Zema cometeu alguns erros aí, realmente cometeu. Não estou falando que a gente vive uma situação política de perfeição. É perdoável o que ele fez? Ele é passível de perdão? Ou você é do tipo que se foi infiel no mínimo, será infiel no máximo? É um pouco por aí. É um pouco por aí, né? Mas há muitos anos, isso não é uma coisa de agora, eu falo que o Flávio é uma pessoa ponderada, trabalhadora e preparada. Eu já acompanho, né, o Flávio há bastante tempo, e eu acho que nunca quis encontrar com o Flávio no Congresso Nacional, eu não encontrasse. Né? Então, a gente chega num plenário hoje, desde o começo da legislatura, não é de agora, para ter 20 parlamentares de 513. No início estava um debate entre Flávio e o governador de São Paulo, o Tarcísio. E você estava mais pro Tarcísio ou mais pro Flávio? O Tarcísio também é sistema, você acha? Eu acho que ele é o candidato do sistema, não necessariamente ele é sistema. Ou ele é sistema sem saber. Ou ele é sistema sem saber. A gente está numa situação que ou a gente bota o pé e se coloca mesmo como público conservador, ou a gente mata o conservadorismo no Brasil. E com o Bolsonaro foi a primeira vez que a gente teve uma direita verdadeira, porque antes era esquerda e esquerda maquiada. E lembrando, eu gosto muito de falar isso, que só quem vive a política sabe o quão doloso, né, o quão hostil é o ambiente político. Porque o Bolsonaro foi o presidente que viveu 27 anos no Congresso hostilizado pelos colegas. Era um motivo de vergonha. Não, o Bolsonaro era um motivo de vergonha. Né? E você chegar, assumir uma presidência, colocar excelentes ministros, fazer a máquina funcionar, não é fácil. E a gente vê o seguinte, que muita gente não coloca os melhores do seu lado. Porque se mostra que é melhor, ele ocupa seu lugar.
E o Bolsonaro não tinha esse medo. Ele entendia o que era necessário. Sim. Então eu tenho uma profunda gratidão pelo governo que ele apresentou. Não só para mostrar que é possível a gente viver um país com uma bandeira conservadora, mas a gente ia avançar numa política pública, porque ele conseguiu avançar. Entregar um país com caixa no azul, no meio de uma pandemia, isso não é fácil. Agora, eu não entendo, Carol, e você pode me ajudar a entender, por quê? Eu converso com muitas pessoas, tanto de direita, quanto de centro, quanto de esquerda. E tem aqueles que juram de pé juntos, que não são de esquerda, que não defendem o progressismo, juram de pé juntos. Mas, ao mesmo tempo, essas pessoas têm um ódio profundo, um ódio visceral pela pessoa do presidente Bolsonaro. Por que essas pessoas odeiam? O que foi que o Bolsonaro fez, assim, literalmente, para que essas pessoas tenham tanto ódio, tanto rancor do presidente? Eu acho que é porque ele falou a verdade, do jeito dele, mas falou a verdade. Eu acho que muita gente foi contaminada por essa narrativa em relação à vacinação, né? E a gente vê hoje que a Organização Mundial de Saúde já condenou a AstraZeneca, né? Eu participo de um grupo, gente, de vítimas da vacina em relação, né, ao mundo todo. Então, a gente vê o prejuízo. A gente realmente tinha que ter escolha. E foi por isso que o Bolsonaro lutou. Olha, a vacina tá aqui, toma quem quiser. Eu não tomei. Mas então, hoje já existe um conceito mundial de que não foi o melhor caminho. Não foi o melhor caminho. Essa obrigatoriedade não foi o melhor caminho. Também, outra coisa também que hoje já se sabe é que o lockdown prejudicou mais do que ajudou, né? Com certeza. E eu acho que, eu tenho certeza absoluta de uma coisa. Durante a pandemia, eu fui para a COP26, que foi na Escócia. E fiz conexão em Amsterdã. Quando eu tava voltando, e isso é muito importante, minha mãe me liga, Carolina, a Holanda tá fechada, lockdown total. Aí eu falei, nossa senhora, como é que vai ser e tal? Cheguei na Holanda, tudo aberto. É mesmo? Isso, minha mãe pegou, me ligou, colocou na frente da TV, a Holanda está fechada, com a imagem da Holanda fechada. Ninguém na rua. Eu virei e mostrei para ela, tudo aberto. Foi muita falta de informação, né? Foi desinformação mesmo, assim. Foi uma desinformação, né? Para gerar pânico mesmo. Gerou muito pânico. E para você viajar, eu viajei para a Escócia numa situação específica que foi liberada por causa da ONU, né? Por causa da COP26, mas eu imigrei na Holanda sem vacina. Não precisava de vacina. Não, peraí. A situação no exterior era uma. A situação que a imprensa colocava do que era no exterior é completamente diferente. A gente estava vivendo narrativa em cima de narrativa. Dentro do país. Porque lá fora, por exemplo, a Suíça, se não me engano, não aderiu nem ao lockdown, nem a essa loucura por vacina. Não. E a gente aqui virou uma... eu fui chamado de obscurantista uma certa vez numa discussão. Depois a gente já se acertou e tal, mas... fui tido como obscurantista, porque em determinado momento eu tomei a vacina, eu fui vacinado, talvez hoje eu teria outra posição, mas a pressão interna era muito grande. Eu, como você, eu queria viajar para fora, eu queria sair do país. Sim. Então a minha ideia era, vou vacinar, não é possível que né? Enquanto isso, Bolsonaro que conhecia o contrato com a Pfizer, né? Ele tinha medo de que pudesse haver alguma coisa... Algum malefício, né, para a saúde do cidadão, sim. né? Alguma sequela em relação à vacina. E, claro, não era uma vacina testada. Então, assim, a gente vê inúmeros efeitos acontecendo hoje. A gente vê muitos jovens, né, com infartos fulminantes, com miocardites e tal. Então, assim, tudo isso precisa ser investigado e realmente precisa. Você falou sobre a questão do Bolsonaro, né, das pessoas terem essa raiva toda do Bolsonaro, mas o próprio comunismo, esse avanço da esquerda, ele faz com que você institucionalize a inveja. Sabe, aquele sentimento mesmo, assim, as pessoas, elas consideram inveja só aquela coisa de,
não gostei, né, de alguma coisa. Mas elas não entendem que o ódio é uma das filhas da inveja. Então, assim, por que o Bolsonaro podia dizer do jeito dele e você não podia dizer? Não, ele estava garantindo que você dissesse também. Era o jeito dele dizer. Então, era o dele. E, assim, ele estava defendendo, por mais que as pessoas gostem ou não, o direito de escolha de cada um. Ele estava defendendo a liberdade de cada um. Eu costumo dizer que se o Lula fosse o Bolsonaro, ele tinha ganho os maiores prêmios da Nobel. Era um verdadeiro Deus, né, se o Lula fosse o Bolsonaro. E se o Bolsonaro fosse o Lula, né? Vamos trocar os personagens para dizer o que o Lula fala. Ele estaria preso, já tinham cortado a cabeça dele. Porque o Lula tem liberdade de falar o que ele quer. Ele fala contra as mulheres, ele fala contra os homossexuais, ele fala contra os homens, ele fala contra o nordestino, ele tem falas das mais diversas possíveis contra minorias, e está tudo bem. Mas se o Bolsonaro imitar alguém que está morrendo, pronto, não presta. Então, assim, problema. Se trocarmos os papéis, a coisa seria... O problema não é o que fala, é quem fala, né? Exatamente, é quem fala, né? Bom... chegando ao final do nosso papo, aqui nós estamos aí com mais de 1 hora, né, conversando com a Carol, queria que você falasse assim das suas pautas para você pré-candidata, deputada federal pelo estado de Goiás. Isso, exatamente, sou pré-candidata, coloquei meu nome à disposição porque a gente precisa reestruturar, a gente precisa de uma política pública que funcione, que vá além de narrativa, né? Os valores que são inegociáveis, né? Quando a gente fala em conceitos conservadores, eles já são inegociáveis, né? Eu já sou contra o aborto, eu sou a favor da família, então, assim, isso é inegociável. Mas vamos avançar um pouquinho, trazer esses valores para a sociedade mesmo, reestruturar essa sociedade, tanto na segurança, tanto na saúde, tanto na educação. Eu sou formada também, eu sou farmacêutica bioquímica de formação, então eu entendo que tem muita coisa que a gente pode melhorar nessa saúde, né, no SUS, no próprio funcionamento da saúde no Brasil. Nada é mais importante, como que a gente falou, que é em relação à segurança pública, porque quem não tem segurança não consegue sair de casa para trabalhar, para estudar, e quem passa fome só pensa em comida. Quando a gente fala do avanço do progressismo, a gente fala que eles querem destruir tudo, para que você não pense em mais nada a não ser sobrevivência. Enquanto você pensa nisso, eles fazem tudo o que querem. Então, a minha proposta é que a gente transforme, a gente avance dentro das realidades que a gente está tendo. Boa segurança, boa saúde, boa educação, e a gente não pode esquecer da questão de defesa, que a gente está evoluindo para um mundo completamente cibernético com o avanço da inteligência artificial. Então, a gente precisa ter uma defesa cibernética também, tanto em relação ao nosso território, quanto em relação ao nosso patrimônio, né? Porque a acurácia, né, a gente... garantir que nós somos nós mesmos vai ser uma coisa bem complicada daqui para frente. E a gente precisa trabalhar para reconstruir esse país que é próspero, é rico e com pessoas de bem. Lá em Goiás, quem você vai apoiar? Tem governo, tem Senado? Qual seriam os seus pré-candidatos? Então lá, favoritos? Eu tenho como pré-candidato à presidência o Flávio, né, que para mim é bem claro, o Wilder Moraes, que é o candidato do meu partido, é o presidente, ele já foi meu vizinho, eu tenho muito respeito pelo Wilder, pela história dele, né? É uma pessoa que sai do zero e constrói tudo que ele construiu, é digna de respeito, né? Uma pessoa muito ponderada. Eu tenho um carinho enorme pelo Coronel Urzeda, que é pré-candidato a deputado estadual. Eu acho que ele é um dos grandes nomes do estado de Goiás. Por mim, ele seria meu senador, não seria nem meu deputado estadual, assim, um cara extremamente preparado, do bem. Ele é veterano? Veterano, sim. E verdadeiro mesmo, e que está disposto a fazer a luta que precisa, né? Que defende o que é pro povo e do povo. Então... Coronel Urzeda vai vir para deputado estadual em Goiás. Isso. Sim. O Gustavo Gayer, como senador. O PL está apoiando o Gustavo Gayer, o Teófilo, o delegado Teófilo,
e está apoiando o Oséias Varão. Então, o delegado Teófilo é para... O delegado Teófilo é novo, mas existe uma parceria, né, do PL novo para senador. Então, são os 3 nomes que o PL está apoiando do... Mas são só 2 vagas. São só 2 vagas, se pudesse, mas são só 2 vagas, mas são esses 3 nomes. Quais seriam as chances de 2 dos 3, ou 1 dos 3? Eu acho que o Gaia era dado como certo, né? E ele tá doente, né? Tá doente, alguma coisa com ele. Ele operou, ele em sequela do acidente que ele teve há muitos anos, e eu acho que ele é um nome dado como certo. A gente tem no Senado o Gustavo Gayer, que eu acho que provou o valor dele nas votações, que hoje é o parlamentar que mais trabalha em relação à oposição, né? E o Oséias e o Humberto Teófilo, o delegado Humberto Teófilo. Eu sei que a gente, né, tem essas 2 vagas aí, mas eu realmente gostaria que essa vaga fosse ocupada pelos nossos, né? Em relação a Gracinha Caiado, né, que é outra pré-candidata... Também de centro-direita, né? Para mim é mais centro-esquerda do que centro-direita, porque nessa questão... política aí, o Caiado ter apresentado uma moção para o Dino, ter favorecido o Dino, não é uma coisa muito boa para mim, não. E quando eu falo na Gracinha, eu falo no próprio Daniel, é controverso, né? Porque a gente tem uma pessoa que deu apoio para o Lula em relação ao 8 de janeiro e uma outra pessoa que deu uma moção para o Dino. Então, eu acho um pouco complicado, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho do candidato a deputado estadual, porque você está falando de Goiás, né? Isso. Então, vamos pensar, você falou do Coronel Urzeda, que é o pré-candidato a deputado estadual. Você acha que o Coronel Urzeda ele tem apoio nas bases, nos veteranos, dentro da própria corporação? Sim. Porque assim, a gente pensa geralmente eu não sei como é feito a matemática de votos em uma campanha política. Por exemplo, se você conta uma pessoa, você conta 2, porque tem o esposo, a esposa, o filho, como é feita essa conta. Mas eu imagino que uma quantidade de veteranos, uma quantidade de policiais militares, ou mesmo de policiais civis, dentro de uma corporação, é capaz, tem força para eleger um deputado estadual e até federal, né? Como é o apoio, como está o apoio do Coronel Urzeda dentro da corporação, dentro dos meios que ele busca votos? O Coronel Urzeda, ele é um cara extremamente sério, comprometido. Se você vê as votações dele como vereador, você vai ver que em momento algum ele traiu o povo. E ele é uma pessoa extremamente querida dentro da corporação. Ele é um veterano e se você vê o carinho que as pessoas têm com ele, o comprometimento que ele tem, a noção que ele tem do que ele precisa entregar e do trabalho que ele tem que fazer, é absurda. É uma pessoa que eu realmente admiro, que eu quero andar do lado. Se eu não fosse uma pré-candidata hoje, com certeza eu usaria meu capital político para elegê-lo. E é o que eu estou fazendo hoje. Assim, quando eu levo o meu nome, eu levo o nome dele também. A gente só consegue ser a transformação que a gente precisa andando com pessoas que pensam igual a gente. Então, ele é uma pessoa que não compra voto, eu não compro voto. A gente está tentando construir um país melhor, um estado melhor? Sim, estamos. Uma pessoa que não está se importando em ser afagada e querida, mas faz o que precisa? Sim, fazemos. Então, dentro disso, eu quero andar com as pessoas que pensam como eu. E eu acho que no estado de Goiás, que eu enxergo que realmente pensa como eu penso, é o vereador hoje, futuro deputado, se Deus quiser, pré-candidato, Coronel Urzeda. Então, para quem não conhece, eu realmente gostaria que as pessoas o conhecessem. Porque assim, eu vejo, eu te falei desse capital político, dessa questão de bases, Sim. Porque existem outros candidatos que se dizem defensores da segurança pública, né? Outros nomes, eu não sei todos, mas outros nomes, que inclusive o Coronel Adailton, que já é deputado estadual, mas acho que o Coronel Adailton tem uma outra base, né? A base dele é Anápolis, né? Então, por isso eu perguntei para você sobre esse capital político do Coronel Urzeda. O Coronel Urzeda, a base dele é Goiânia, né? É Goiânia. Ele é de... Deixa eu lembrar o nome da cidade dele. Maripotaba. De Maripotaba? As portas estão abertas para o Coronel Urzeda. Eu acho que o Coronel Urzeda é um cara de muito bem, assim. Eu acho que o que a gente tem que avaliar é a votação do parlamentar. Porque tem muita gente que fala, eu sou isso, eu sou aquilo, eu defendo, eu faço. Tá, mas assim,
E quando vota? Como vota? Porque é fácil você chegar na internet hoje e falar, nossa, eu sou a favor da polícia e tal, não sei o quê. Mas quando acontece a votação, acontece o quê? E eu vou te dar um exemplo de votação que a gente teve no Congresso. Tem muita gente, eu sou a favor do agro, vai lá, vota com agro, mas vai lá e vota também para aumentar cargo comissionado no STF. E o próprio STF vai lá e corta o benefício do agro. Se a gente não entender que está tudo interligado e não é só um pontinho, outro pontinho, mas tudo faz parte de uma grande imagem, dificilmente a gente vai conseguir avançar. Então, esse conceito amplo, ele precisa ser atingido, porque se a gente começa a partir, esse deputado é disso, esse é daquilo, na hora de votar, todo mundo vota tudo. Na hora que chega lá no plenário, você vai votar no que não entende, vai votar no que não entende. E para isso você precisa começar a entender. Então, assim, não existe o político que ele é seccionado, né, separado ali. O político, ele faz tudo. Pode ter uma pauta que você defenda com maior rigor, mas quando você está votando, você defende tudo. Então, se você não entendeu que se você beneficiar um Supremo que vai prejudicar o agro, você está prejudicando o agro, você não merece a cadeira que você está nela. Legal, bom ouvir você falar. Carol, quero te agradecer imensamente por ter vindo aqui no Despluga falar com a gente, para esse bate-papo legal, que eu gostei bastante de conversar com você. A gente falou sobre vários temas aqui. E eu quero deixar a câmera aqui, essa câmera aqui, para você fazer suas considerações finais e falar um pouco sobre os seus planos, os seus projetos, tá bom? Obrigado. Obrigada, eu quero agradecer muito o convite. Eu acho que a gente ter a oportunidade de falar o que acredita e a transformação que a gente quer para o nosso país é algo muito valoroso, a gente ter esse espaço. Eu acredito que para que a gente tenha um país melhor, a gente vai ter que trabalhar e entender que sacrifícios serão necessários. E melhorar a segurança pública é uma delas, né? A gente valorizar quem trabalha com segurança pública. A gente fazer com que o cidadão tenha acesso à saúde, mas a saúde verdadeira, tanto preventiva como de tratamento, né? E uma educação que não pode ser comprometida, porque toda a base que a gente tem, familiar, social, ela vem da família. E a gente não pode deixar com que essa educação seja comprometida. A gente teve uma alteração muito grande no PNE nesse último ano, que deixou a família só com uma cadeira no Conselho de Educação. E quem tem que decidir sobre os filhos, sobre como quer que esses filhos evoluam, é a família. A gente não pode permitir que ela seja colocada de lado e deixar que o Estado seja responsável pelos nossos filhos e pela evolução da sociedade. Então, eu coloquei meu nome à disposição, eu agradeço demais aqui a oportunidade. Boa noite, boa tarde ou bom dia. Fiquem com Deus. Quero agradecer também ao Coronel Almeida, que é o presidente da AVEGO, Associação dos Veteranos de Goiás, que fez ser possível a entrevista com a Carol. Obrigado. Quero agradecer você que esteve comigo até agora. Obrigado. E se você esteve comigo até agora, se esteve nesse programa até agora, é porque você gostou. Então, deixe o seu like, deixe o seu joinha, inscreva-se no canal. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo episódio. Obrigado. Fui.